postulados da teoria do design inteligente. Então, a teoria do design inteligente é introduzida na academia a partir desses postulados, sendo que o primeiro deles nos diz que a ciência é fonte de conhecimento. Então, o primeiro postulado da teoria já derruba uma infinidade de argumentos que os oponentes a essa teoria colocam para a gente, né? Em dizer que o design inteligente é uma pseudociência. Isso realmente não é verdade. Os simpatizantes, os proponentes da teoria do design inteligente, eles têm como postulado primordial, a ciência como fonte de conhecimento. Então, uma vez que a ciência é sua fonte de conhecimento, a teoria do design inteligente faz uso dela para chegar nas suas inferências. Postulado número 2, o design inteligente é uma causa legítima em ciência. Como pude falar um pouco anteriormente, é possível, por meio da ciência, detectar sinal de inteligência no seu objeto de estudo. Ou seja, o design inteligente é uma causa legítima. É cientificamente possível. Postulado número 3. Sabemos e podemos detectar ações inteligentes através da metodologia científica. Então, é possível, por meio do uso do método científico, que foi bem colocado pelo Orton, sobre a observação, sobre a experimentação, sobre a repetição daqueles processos e, a partir daí, a elaboração de hipóteses, até com que essas hipóteses, por meio desses testes, se transformem em teoria. Então, o design inteligente, ele é possível ser detectado fazendo uso dessas ferramentas que a ciência faz, que é a metodologia científica. E o postulado número 4 nos diz que a reinterpretação desses dados científicos, via esses 3 postulados anteriores, ele se mostra claramente a favor do design real e inteligente como causa do universo e da vida. Então, fazendo uso desses postulados, fazendo uso da ciência como ferramenta para a investigação, considerando que é possível detectar inteligência através das ferramentas científicas, através do método científico, é possível reinterpretar de forma científica que, por trás dos mais diversos processos que formam o universo e a vida, tem uma causa inteligente. É possível cientificamente chegar nessa conclusão. Então, esses são os postulados centrais da teoria do design inteligente. Então, a conclusão da teoria do design inteligente nos diz que mentes inteligentes e conscientes é a única causa conhecida, a causa necessária e suficiente para o universo e a vida. Então, desde o macrocosmo, a maneira harmoniosa como os astros estão interagindo entre si, como, por exemplo, o nosso sistema solar, até o mais microcosmo, desde o menor dos processos biológicos que favorecem a existência da vida, as reações moleculares presentes nas células, na reprodução celular, enfim, que realmente está envolvido na formação da vida. Em tudo isso a gente pode ver que existe uma causa conhecida, necessária e suficiente para tudo isso. E que causa seria essa? Mentes inteligentes. Uma mente consciente realmente projetou e planejou tudo isso. Então, sabendo dos postulados da teoria do design inteligente, a gente pode falar um pouco dos 3 pilares dessa teoria. A teoria do design inteligente, ela se baseia em 3 pilares fundamentais, que são a complexidade irredutível, a informação aperiódica e infuncional. Isso realmente é, na minha opinião, um dos pilares mais fortes da teoria, e a antevidência genial, ou seja, aquilo ter sido projetado previamente com uma inteligência genial com um determinado propósito. Então vamos falar um pouco de cada um desses pilares. Então, a complexidade irredutível inicialmente foi proposto pelo bioquímico Michael Behe, que é professor dessa universidade, PhD em bioquímica, e ele introduziu esse conceito de complexidade irredutível no seu livro, A Caixa Preta de Darwin, que foi exatamente de encontro ao que o darwinismo pregava. E o que seria essa complexidade irredutível? Essa complexidade irredutível, para exemplificar
o conceito de complexidade irredutível, ele usou o exemplo das ratoeiras moleculares, né? Beer fez uso de uma comparação, né, com as ratoeiras moleculares. Então, o que seria essa complexidade irredutível? Seria um sistema composto de partes interativas bem integradas, que contribuem para uma função básica e de onde a retirada de qualquer parte desse conjunto ele impede o sistema funcionar efetivamente, né? Então, como é que a gente pode entender isso em termos práticos? Através desse desenho, que é através de uma ratoeira. A gente observa que a ratoeira ela é composta de diversos elementos. Ela é composta de uma base, de um martelo, de uma mola, uma trava, uma barra de metal ligada à trava que prende o martelo. E o que a complexidade irredutível nos diz? Nos diz que se eu tirar qualquer uma dessas peças, por menor, o mais insignificante, entre aspas, que for, o sistema inteiro não vai funcionar. Todo o sistema ele vai perder o sentido, vai perder o propósito, vai perder o seu objetivo. E, como a gente está observando, a gente está simplesmente usando uma ratoeira, né, simples. Quando você reporta agora aos processos biológicos, por exemplo, a nível molecular, você tem uma complexidade infinitamente maior, como por exemplo o flagelo bacteriano, que é um nanomotor molecular. O flagelo bacteriano ele é composto de pelo menos 45 partes, e essas 45 partes estão finamente ajustadas com um objetivo específico de fazer com que esse flagelo gire, para que então a bactéria tenha mobilidade no seu meio, né? Bom, a complexidade irredutível nos mostra que se eu tirar qualquer parte desses compostos, todo o objetivo do flagelo bacteriano, ele perde o sentido. Se eu tirar qualquer parte dele, ele não vai funcionar e a partir daí vai perder o seu propósito essencial. Então é isso que realmente a complexidade irredutível nos mostra. Um simples exemplo, um flagelo bacteriano, uma bactéria simples, né? Bactéria é um ser vivo muito simplificado do ponto de vista da biologia, mas nesse exemplo tão básico a gente já pode se surpreender. Se você analisar a rotação, por exemplo, com que esse motor gira, ele deixa qualquer motor, qualquer turbina que o homem tenha criado comendo poeira. Eu não recordo agora o número de rotações que ele consegue realizar por segundo, mas é infinitamente superior a qualquer coisa conhecida. A capacidade dele de inércia, como a gente chama, né? Se ele, por exemplo, está girando numa direção e de repente necessita girar na direção contrária, esse impacto de desaceleração é tão grande que, novamente, não tem nada criado pela tecnologia conhecida que se equipare a essa desaceleração que ele é capaz de desenvolver. Bom, sobre um motor tão eficiente desse, que tem uma rotação absurdamente alta, a gente já pensa, né? O aquecimento dele é absurdo, né? Qualquer coisa que produz movimento está associado ao aquecimento. Mas a capacidade de refrigeração que esse motor nanomolecular tem é absurda. Ele consegue, em poucos segundos, resfriar o sistema e, consequentemente, não danificar o flagelo, não danificar o seu sistema por completo. Então você vê aí uma coisa perfeitamente projetada, uma coisa perfeitamente elaborada e que não pode ser reduzida. Se eu tirar qualquer parte, todo o sistema se quebra, perdendo sua função, seu propósito e a sua existência. Então é isso que a complexidade irredutível nos diz. Que você pode dividir os processos biológicos em processos menores até chegar num ponto que ele é irredutível. Se você reduzir mais, ele perde o propósito, perde a funcionalidade, perde a intencionalidade. O outro pilar, o que o outro pilar nos diz? É sobre a informação aperiódica e funcional. E como exemplo magno desse pilar, nós temos o DNA, que tem uma quantidade enorme, para não dizer absurdamente enorme, de informação inteligente. O DNA não tem nada parecido, nenhum paralelo parecido que se equipare à quantidade de informação que você pode ter no DNA. Você pode pegar
toda a informação do planeta em termos de informação binária, né? Se pega as redes sociais, todos os HDs que existem no mundo, soma tudo isso e não chega perto da quantidade de informações de código que tem no DNA. E é curioso que tudo isso cabe em uma espessura menor do que um fio de cabelo, né? Então é absurda a quantidade de informação aperiódica e funcional. A periódica está associada ao fato de que não acompanha um período, né, um padrão periódico, o que realmente leva à conclusão de que somente uma mente inteligente é capaz de produzir esse tipo de coisa. Normalmente fenômenos naturais, né, que são efeitos ou que são resultado de forças naturais, normalmente eles apresentam um período, né, uma periodicidade, como por exemplo o planeta Terra girando em torno do Sol. Você tem uma periodicidade ali. Por quê? Porque você tem uma força natural, né, a lei da gravitação, que é bem estabelecida por Isaac Newton, atuando ali. Você tem uma força natural que, agindo naquele meio, você tem uma periodicidade. Já quando você vai para nível de informação, nem sempre essa periodicidade é obedecida. Para que você possa ter informação, você precisa ter uma aperiodicidade, né? Então, a gente observa na informação periódica funcional que nós temos códigos múltiplos, né, como no DNA. Temos códigos múltiplos, aperiódicos e ultra-otimizados. Eles são ultra-otimizados, zipados e criptografados. Então, no DNA nós temos tudo isso em uma espessura microscópica, né? Essa informação que a gente encontra no DNA, ela obedece uma lógica algorítmica, top-down, quer dizer, é uma lógica que vai de cima para baixo, não de baixo para cima. Isso quer dizer que não tem como você... o que é uma lógica contrária à lógica de cima para baixo? Ou seja, o que nos diz a lógica de baixo para cima? Que é do mais básico, do mais simples, você pode chegar no mais complicado, no mais complexo. A lógica algorítmica que a gente observa no DNA não é assim. Ela vai de cima para baixo. Ela vai do mais complexo, e não é possível do mais complexo ir para o mais simples, porque ela está bem estabelecida no nível superior, né, um nível mais complexo. Nós observamos no DNA, o DNA lixo, né, nós observamos que é uma meta-informação, exatamente, a gente estava até vendo ontem com o Orton, alguns comentários sobre a resposta que os evolucionistas dão ao DNA, né, a informação que está no DNA, dizendo, eles tentam fazer uso dessa questão do DNA lixo para dizer que é um rastro da evolução, ou seja, por causa do acaso, algumas informações do DNA deram certo, se combinaram e deram certo para favorecer algum processo proteico, né? E outras não deram certo. Ou seja, o acaso fez com que algumas partes não dessem certo e que, portanto, essa parte que não deu certo, eles chamaram de DNA lixo. O que é esse DNA lixo? É um DNA que, a princípio, eles não detectam função nenhuma para aquele DNA. Eles chamam isso de DNA lixo. Mas os últimos recentes resultados na área de genética mostram que, na verdade, esse DNA lixo tem uma função sumamente importante no processo de produção de proteínas. É uma espécie de meta-informação que tem como propósito fazer a manutenção da produção de proteínas. Se o DNA, que por exemplo é responsável pela formação de uma proteína específica, falhar, esse DNA lixo vai lá e corrige isso e, consequentemente, faz com que aquela proteína seja produzida de forma correta. Então existe um propósito, até mesmo naquilo que eles até então achavam que não tinha propósito nenhum, ou seja, achavam que era fruto do acaso. Então o DNA apresenta essa meta-informação, uma informação além daquilo que já foi projetado justamente para poder, já prevendo uma manutenção daqueles processos. Então tem uma inteligência química no código, a gente observa isso claramente. Um outro aspecto da informação que reforça o fato de ser uma informação funcional é a questão da homoquiralidade, as trocas, né, das bases uracila, timina e desoxirribose. A homoquiralidade tem a ver com formas químicas ou substâncias químicas terem o mesmo constituinte,
mas que uma simples mudança na sua forma geométrica já muda completamente a sua funcionalidade, a maneira como ela vai interagir, a maneira como ela vai reagir. Ou seja, isso mostra o quão específico aquele tipo de molécula, aquele tipo de base foi colocado ali, a ponto de que se você mudar infimamente até mesmo a forma geométrica daquela molécula, ela vai mudar completamente o seu objetivo, o seu propósito. Então o fato de ela estar muito bem encaixada, da maneira geometricamente correta, isso mostra que só uma informação funcional é possível isso acontecer. E um outro elemento é a inteligência. A gente observa que todo esse código genético, ele transmite uma informação. Ele transmite uma informação para o ribossomos, né? Para que então o ribossomos ele comece o processo de produção das proteínas na célula. Então existe uma informação. Então se existe informação, não se conhece, não existe nada conhecido na ciência que consiga explicar isso, ou seja, consiga explicar a informação a não ser de uma mente inteligente. Somente uma mente inteligente, somente um design inteligente é capaz de produzir informação. Causas, forças naturais, aleatoriedade, não existe nada no meio científico, nada provado que forças naturais é capaz de produzir informação inteligente. Então só inteligência é capaz de produzir informação. Então esse é um outro pilar da teoria do design inteligente. Eu voltei aqui. E o outro pilar, o terceiro pilar, é exatamente a anteevidência genial. Então, para fazer uma ilustração, né, para ficar bem claro o que é uma anteevidência genial, porque essa foto. Então, o que seria uma inteligência genial nesse caso aí para o ratinho? Né? Ele saber que aquela ratoeira tem um propósito e por causa desse propósito ele vai se preparar para esse propósito, né? Vai se proteger daquele propósito final da ratoeira. Então é exatamente isso que a anteevidência genial na teoria do design inteligente propõe. Né? Ela propõe que os mais diversos processos celulares, moleculares, que está envolvido na formação e na manutenção e na existência da vida, ela possui uma anteevidência genial. Ou seja, ela foi projetada de tal forma que pudesse previamente visualizar problemas que aquele sistema eventualmente poderia ter e já, a partir daí, criar mecanismos de solução desses problemas. Então, basicamente, de forma simplificada, é isso que a anteevidência genial nos diz. E um exemplo simples para isso é os aquaporins, que são alicates moleculares. O que são esses alicates moleculares? O que são esses aquaporins? Eles são alicates moleculares que ficam presentes na membrana, na parede celular, né, na parede que separa o meio externo do meio interno da célula, e é ele que media o fluxo, né, de elementos do meio externo ao meio interno da célula. A gente sabe que a célula precisa estar o tempo inteiro jogando coisa fora, né, do resultado dos processos químicos, né, que são tóxicos, e recebendo coisas de fora para poder, né, realizar a manutenção e para poder realmente manter os seus processos celulares. Mas a gente sabe que não é qualquer coisa que pode entrar na célula, né? Se, por exemplo, a célula está no meio aquoso, a gente sabe que a água por si só ela é iônica, ela tem prótons envolvidos. E esses prótons fazem com que ela atraia ácidos para próximo de si. Então, se eu tiver um meio aquoso ali e puxar algum nutriente de fora para dentro e junto com isso vir água, se fosse água da forma como ela deveria entrar, sem intervenção nenhuma, ela entraria juntamente com alguns ácidos, e esses ácidos entrariam junto com a água, e a partir daí a célula morreria, porque o ácido realmente seria muito nocivo a essa célula. Mas o que acontece? O que acontece é que esses aquaporins, eles funcionam como uma espécie de alicate molecular, onde à medida que a água entra junto com os seus nutrientes,
ele neutraliza a polaridade, né, os prótons que existem na água, fazendo com que esses ácidos e esses elementos nocivos se desconectem da água, fazendo com que somente a água entre para o meio celular. Então ele funciona como um filtro perfeito, um filtro que deixa entrar somente água pura no meio celular. Então, de que forma isso poderia ser feito, se não pela antevidência genial? Será que processos aleatórios, advindos do acaso, poderia um dia chegar nessa estrutura tão bem elaborada? Se a gente fosse atribuir ao acaso a formação desse processo tão intrincado e tão delicado, tão bem feito, a gente sabe que nunca ele poderia chegar na estrutura como a conhecemos. Porque até ele chegar nessa estrutura tão perfeita, a célula teria que morrer várias vezes. Porque até na tentativa de filtrar e deixar passar só água, a primeira vez não deu certo, vamos tentar na segunda. A segunda vez entrou água, mas entrou ácido. Entrou ácido, a célula morreu. Como é que ele vai tentar de novo para tentar melhorar esse filtro ao ponto de que um dia ele possa deixar passar só água? É impossível, porque se não deu certo, a célula morre. Se a célula morre, como é que ela vai poder melhorar para que então somente passe água para dentro, né? Então existe uma antevidência, existe um projeto. Somente foi possível existir porque teve um projeto, teve uma intenção. Ele foi colocado ali, ele foi projetado de maneira que pudesse funcionar dessa maneira e assim a célula não morresse. Então isso é antevidência genial. Um outro processo que sem o qual nenhum de nós estaríamos aqui para assistir essa palestra é o processo de fecundação. Uma antevidência realmente genial. A gente vê ali, né, o processo desde o contato, né, do espermatozoide com o óvulo, né, ele realmente entra aqui em contato com a parte externa, né, do óvulo. A partir daí ele começa a gerar uma reação que vai quebrando, né, as barreiras que ele encontra na parede do óvulo, até que ele consegue quebrar essa barreira e então injeta, né, o seu núcleo, né, o núcleo do espermatozoide para então favorecer a fecundação. A partir do momento que ele faz isso, automaticamente quando ele entra no núcleo, automaticamente uma cascata de reações químicas e moleculares começam a acontecer nesse processo. E nesse processo de várias reações químicas e moleculares, o que acontece? A parede do óvulo ela é enrijecida. E no enrijecer dessa parede, os demais espermatozoides não podem mais penetrar no núcleo. Agora você pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se mais de um espermatozoide entrasse no núcleo, todo o processo de fecundação iria por água abaixo. Só é possível haver fecundação se apenas um espermatozoide entrar no núcleo. Não é o que muitos pensam, né, que e o caso de gêmeos não é assim, não. É diferente o processo de gêmeos, é um outro processo. Todo o processo de fecundação ocorre dessa forma. Apenas um espermatozoide entra e somente através desse processo é possível a fecundação. Se mais de um espermatozoide entrar, todo o processo de fecundação vai por água abaixo. Ele realmente não é possível acontecer. Então, mais uma vez, uma antevidência genial. Se realmente a parede do espermatozoide do óvulo não se enrijecesse, outros espermatozoides entrariam e iria por água abaixo o processo de fecundação. Então, como seria possível chegar mais uma vez no projeto final, como nós conhecemos, por sucessivas variações? Seria impossível, novamente por causa disso. Da primeira vez vamos tentar, entrou dois espermatozoides, entrou outro logo depois, não deu certo, acabou, morreu, não tem como acontecer. Vamos tentar de novo, próximo processo. Vamos tentar criar algum mecanismo químico que barre o segundo espermatozoide. Vamos tentar pelo acaso, vamos tentar uma alternativa para barrar esse segundo espermatozoide entrar. Não deu certo, morreu. E aí como é que você pode, a partir daí, ter um processo aperfeiçoado, uma vez que, se não deu certo, todo o processo é comprometido, né? Então, mais uma vez nós observamos que só uma antevidência genial é possível termos aquele processo perfeitamente harmonioso, né? Pois, do contrário, nada seria possível naquele processo. Então, de forma resumida,
nós podemos criar uma ferramenta com base em tudo que a gente viu, né? Com base nos postulados, com base nos pilares da teoria do design inteligente. A gente pode fazer uso de um teste, nós podemos fazer uma espécie de teste de QI, ou seja, o quanto de inteligência está envolvido em um determinado processo. Então você pega um efeito, você pode pegar um objeto de observação, por exemplo, um processo celular, uma célula, um ser vivo, enfim. Você pega um efeito da natureza e submete esse efeito a um conjunto de testes. Conjunto estes que a própria ciência nos oferece. Não é a teologia, não é a religião, não são dogmas, mas são, né, ferramentas científicas. Você sujeita esse efeito a ferramentas científicas, né, que a ciência nos oferece. E a partir dessas ferramentas você soma todas as complexidades irredutíveis que estão envolvidas no seu processo e juntamente com isso você pega toda a informação aperiódica e funcional e junto com isso você adiciona, você observa se no seu processo tem antevidência. Então, pega o efeito, tem complexidade irredutível? Tem. Quanto de complexidade irredutível? Tem informação periódica nisso que eu estou estudando? Tem. Quanto de informação periódica? Vamos anotar. Tem antevidência genial nisso que eu estou estudando? Tem. Quanto? Então você soma isso, e se a soma disso tudo for igual a zero, você pode realmente afirmar que são forças naturais. Então, uma das explicações é possível no design inteligente. Existe uma via das forças naturais. Mas se você submeter o seu mesmo efeito a esses testes científicos e ver que deu maior que zero, ou seja, que tem complexidade, alguma complexidade irredutível, tem informação envolvida no processo, tem uma antevidência, se você somando tudo isso e você vê que for um número maior que zero, então você pode afirmar, sem medo de errar, que existe design inteligente naquele processo. E aí quando você submete, né, alguns processos que você observa na natureza, no universo e na vida, quando você sujeita esses processos que você observa na natureza e na vida, você vê que esse quociente de inteligência, ele não é simplesmente grande, ele é tão grande, tão enormemente grande, que nós podemos dizer que ele é aproximadamente infinito. De tanta complexidade, de tantos processos irredutíveis envolvidos, de tanta informação e de tanta antevidência genial. O próprio sistema solar, por exemplo, é um exemplo claro de antevidência genial. Se os planetas e o Sol não tivessem dispostos da maneira como estão dispostos, a vida definitivamente não seria possível no planeta Terra. Então, por mais que forças da natureza regem os processos, né, o movimento dos planetas, dos astros, ainda assim existe uma antevidência nesse processo, porque do contrário, se ele fosse governado aleatoriamente pelas forças naturais, definitivamente o planeta Terra não seria possível, seria um planeta inóspito para a vida. Então, desde o macrocosmo até o microcosmo, você pode observar que existe inteligência, existe complexidade irredutível, existe informação, existe antevidência. E para fechar então, eu vou falar de algumas das estratégias que alguns têm combatido o design inteligente, alguns têm criticado o design inteligente. E uma delas é que eu sempre frisei ao longo da palestra, é de que não é ciência. O design inteligente, ele é simplesmente uma religião. E aí a pergunta seguinte que nós podemos fazer é: me prove isso, me dê realmente um elemento que prove isso, que realmente o design inteligente ele faz uso de métodos científicos, ele faz uso da ciência histórica como nós conhecemos para detectar inteligência. E a gente viu que realmente é possível fazer uso dessas ferramentas para detectar inteligência. Uma outra explicação é de que é simplesmente uma conspiração de fundamentalistas contra a ciência. Mais uma vez, um argumento absolutamente refutável, pois, como no início da palestra eu pude mostrar para vocês, nada menos do que o pai da mecânica quântica, ele realmente
reconhece que só um projetista superior e inteligente é capaz de produzir. Isso é uma inverdade, uma vez que o design inteligente faz uso de ferramentas científicas, né? Não se baseia em dogmas. O contrário, a gente poderia dizer que é verdade. Quando os evolucionistas fazem afirmações de que, por exemplo, a vida surgiu de uma sopa primordial até chegar à primeira célula viva, eles não fazem testes. Me mostra um teste em que isso que você afirmou de que a partir de elementos inorgânicos, a vida orgânica, como seja no seu estado mais primitivo, veio a existir. Me faça um teste que prove que isso é verdade. Eles não têm nenhum teste. Então aquilo que eles usam para combater, na verdade, é um argumento que eles mesmos são frágeis e são susceptíveis, né? E outra coisa que eles dizem é que eles não publicam em revistas científicas. Uma outra inverdade, né? Porque nós temos grandes cientistas a nível internacional, como aqueles que eu mostrei, né? Que foram os proponentes do design inteligente, até a nível nacional, como grandes ícones, como o Marcos Eberlin, químico da Unicamp, que é considerado um dos que mais publica no Brasil em ciência, né? Acho que o ano passado ele foi considerado o cientista que mais publicou no Brasil. Acho que foi em 2014, 2015, não lembro agora. Mas ele realmente foi um dos que mais publicou no Brasil, em revistas científicas sérias, internacionais. Então, novamente, é um argumento que não procede. O outro argumento é o argumento da ignorância, né? Ou seja, de ignorantes apelando em sua própria ignorância pelo design inteligente, como se fosse uma espécie de refúgio, né? de uma tentativa desesperada de tentar conciliar, né, o que a gente vê na religião com o que é visto na ciência. Outro argumento que eles dizem que é uma teoria medieval, obscurantista e já refutada pela ciência do século pela ciência moderna. Eu coloquei século XIII, século XXI, desculpa. Já refutada pela ciência dos nossos dias. É exatamente o contrário. À medida que novos resultados, novas observações experimentais, tanto do universo de um modo geral, como da própria vida, de seres vivos, de elementos que compõem a diversidade de seres vivos que a gente encontra na natureza, de modo crescente, os resultados têm apontado para o design inteligente. Então, eles acusam exatamente na direção contrária daquilo que está acontecendo. A ciência, ao contrário de refutar o design inteligente, ela cada vez mais apoia o design inteligente. Você pode observar resultados de estudos de células, de seres vivos, em revistas de nanotecnologia, em revistas que você publica sobre dispositivos tecnológicos, dispositivos eletrônicos que são projetados por seres humanos que têm inteligência. Eu agora estive na semana passada lá em São Paulo, na abertura, e o próprio Michael Behe, que esteve presente, ele mostrou alguns artigos que mostram claramente engrenagens, essas engrenagens que nós conhecemos da mecânica, presentes em células, fazendo com que mecanismos específicos de determinadas células funcionem. E essas publicações estão saindo em revistas de tecnologia. Então, você dizer que está sendo refutada pela ciência do século XXI, é realmente você colocar uma venda nos seus olhos. Ao contrário, cada vez mais resultados científicos têm corroborado o design inteligente, de tal forma que as gerações que estão chegando estão, no mínimo, ficando sem argumentos por não conseguirem apoiar o darwinismo nos resultados que estão adquirindo. Então, a conclusão que a gente pode ter é essa, que mentes inteligentes e conscientes é a única causa conhecida, necessária e suficiente para o universo e para a vida. Então, desde o microcosmo, desde as interações atômicas tão perfeitamente ajustadas nas suas constantes, nas suas intensidades, para manter o microcosmo existindo, para que então os mais diversos processos bioquímicos também existam através de reações moleculares, para que então você possa ter uma funcionalidade, para que você então possa ter uma
um objetivo, que no caso é a existência da vida, para que então você possa ter uma beleza associada com que o seu raciocínio, o seu lógico, o seu cérebro possa observar e se admirar. Com tudo isso você vê uma causa, um propósito, um objetivo. Essa é a conclusão que o design inteligente tem. Aí muitos dizem, por causa disso então você está dizendo que existe uma finalidade religiosa por trás. Mas é importante que nós saibamos diferenciar essas duas coisas. O design inteligente, ele não é religioso, mas as implicações dele é religiosa. Então, é importante que a gente saiba distinguir isso. Ele não possui fundamentos religiosos, mas ele possui implicações religiosas. E nesse sentido, tanto o darwinismo quanto o design inteligente estão na mesma categoria. Ambos possuem implicações. Uma é a implicação religiosa de que existe uma mente inteligente por trás, nós cremos que é um Deus soberano, perfeito, majestoso, que expressa essa majestade, essa perfeição, essa ordem na sua criação. E o darwinismo é exatamente o contrário. A implicação dele é que não existe Deus, que não existe um Criador, que não existe uma mente inteligente por trás. Ambos são implicações religiosas, porque para ambos os casos eu preciso de fé. Para ambos os casos eu preciso de fé. Eu preciso de fé tanto para crer nesse Criador superior, como também eu preciso de fé para crer que tudo isso foi feito pelo acaso. Então, nesse aspecto, dizer que um é mais científico que o outro, em termos de implicações, é realmente uma inverdade, porque você precisa de fé para ambos os casos. Então é isso que eu teria para mostrar para vocês. Eu espero que possa ter contribuído para a edificação dos irmãos e para, enfim, apreciar mais a beleza da criação e como realmente essa cosmovisão que foi colocada hoje, ela é perfeita. Como uma ciência bem interpretada e com uma cosmovisão correta, você observa que essas coisas não entram em conflito. E é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Uma cosmovisão correta, a cosmovisão bíblica, ela vai fazer com que cada coisa seja ajustada de modo perfeito. E é exatamente o que a gente vê na ciência bem estabelecida, numa ciência séria, que não possui pressupostos, pré-estabelecidos, mas que faz uso única e exclusivamente da investigação da verdade. Você observa que ela não entra em conflito com a cosmovisão cristã. Ao contrário, ela corrobora, ela fortalece, ela mostra que de fato a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, é uma cosmovisão coerente e perfeita, assim como o nosso Deus. Então, que Deus abençoe.